com base no documento que nos foi enviado pelo Ministério, que apontava para uma transferência de recursos para a Câmara de 1,9 milhões de euros, nós chamamos a atenção que, de acordo com a lei, não é por nossa opção, é de acordo com aquilo que nos é imposto em termos de recursos humanos, teremos um acréscimo de 9 milhões de euros. Ou seja, ficando nós, portanto, com um déficit muito significativo relativamente a uma competência em que nós é meramente uma tarefa, porque nós não decidimos nada. Nós não vamos decidir se há mais RSI ou menos RSI, não vamos decidir se temos outro atendimento ou nada, ou seja, nós vamos cumprir uma tarefa que nos é apresentada pela Segurança Social e que resulta, como digo, num déficit desta natureza. Nós reclamamos, mas depois de fazermos a primeira reclamação, vieram-nos alterar em 40 mil euros. Portanto, a diferença... Não foi 40, foi 40. Eles iam-nos propor 1.886.000 por ano e agora, muito generosamente, passaram a 1.924.000 por ano. E, portanto, nós, pura e simplesmente, não podemos aceitar isto. E aquilo que estamos a sugerir, e vamos lá ver, nós não quereremos entrar pela via litigiosa, porque nós poderemos entrar pela via litigiosa junto do Estado. Acreditamos que deveríamos recusar isto. Esta é uma situação que preocupa todos os municípios. Como digo, o Sr. Presidente da Área Metropolitana anunciou no dia da sua tomada de posse que vai tomar isto em mãos. Nós fizemos o estudo em tempo, esse estudo foi, aliás, apresentado, e nós não nos podemos conformar com isso, porque, de facto, isto é uma forma de retirar do universo da Câmara uma receita muito significativa que precisamos para outras coisas. Quem cá estava sabe qual era a posição da CDU, que foi sempre esta de, neste caso, convergir com a posição do Sr. Presidente Rui Moreira, mas consideramos também que, neste caso concreto, ainda mais se justifica que o Governo reveja esta situação. E, por isso, congratulamos-nos que o Presidente da Área Metropolitana também já tenha tomado a mesma posição de insistir na alteração desta entrada em funcionamento e, claro, que votaremos favoravelmente esta proposta por todas essas razões. O que nos parece, neste caso, é que existe um tal, enfim, como direi, um intervalo tão grande entre aquilo que é dito pelos serviços da Segurança Social. E eu creio que a atualização no novo mapa, no quadro financeiro, decorre não especificamente de uma resposta às solicitações que foram feitas, mas precisamente da atualização do acordo de cooperação, portanto, mais 3,6%, é isso que é para todo o país. Portanto, especificamente é essa a razão, daí os tais mais 40 mil euros nos quase 1,9 milhões. E, portanto, o que me parece sensato neste caso é não recusar as competências e procurar perceber onde é que estão os estudos que sustentam essa diferença. Porque não é possível que a Câmara diga que são não sei quantos milhões, que o Governo diga que são não sei quantos milhões a menos, quando, no exercício destas funções em concreto na área social, se o princípio da neutralidade orçamental estiver a ser assegurado, obviamente que estas funções têm agora de estar a ser asseguradas sem esse acréscimo de custos. Dizer que, relativamente a este ponto, e defendendo o PSD, como já dissemos até anteriormente, esta transferência de competências, por exemplo, no planeamento das grandes obras e infraestruturas, ela tem que ser feita de uma forma equilibrada e justa. Não só por uma questão de coerência, porque no passado, quando eu era vereador da Educação, por exemplo, enfrentamos o problema da transferência de competências na área da educação, onde pedimos um estudo à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e outro à Porto Business School para fazer a quantificação dos custos de recuperação, manutenção e operação de toda essa transferência de competências, e as disparidades, na altura, no tempo do governo do engenheiro Sócrates, eram abissais. E, portanto, o que nós, na altura, fizemos também, e sensibilizamos inclusivamente o Conselho Metropolitano de Vereadores
da Educação para seguir este mesmo princípio, tendo em conta as discrepâncias e a forma como o orçamento municipal ia ser onerado com esta transferência de competências. E, neste caso, tomando como bons os números da Câmara, porque é isso que também nos compete aqui, acredito que, mais uma vez, haja aqui um desajuste entre aquilo que é o custo real e aquela que é uma transferência de competências que muitas vezes é feita por simpatia. Uma coisa é defender a descentralização, a transferência de competências, outra é fazê-lo de uma forma equilibrada. E não tendo garantida essa neutralidade, obviamente que votaremos a favor desta proposta. Portanto, como podem verificar, nós pedimos uma entidade independente à Universidade do Minho, que é particularmente competente nesta matéria, portanto, nós não estamos, quando estamos a dizer que é uma subavaliação, esta não é uma avaliação endógena, é uma avaliação exógena que consideramos que é suficientemente credível para justificar esta nossa preocupação. É daqueles momentos em que todos convergimos, mas às vezes por razões diferentes também. Nós, em relação a isto, a posição do Bloco é conhecida também e, portanto, sim, votaremos a favor da proposta, mas há aqui coisas que provavelmente necessitaríamos de mais tempo também para conversar e não este espaço, seguramente, para isso hoje. De qualquer maneira, temos uma espada de Damocles, como disse, em cima da cabeça permanentemente. Em princípio, no próximo ano é obrigatório, é automático, já ninguém pode dizer que não aceita. E uma coisa que era muito importante era que o município do Porto, para além de falarmos de dinheiro e dos recursos financeiros, e obviamente que são importantes, mas também da estratégia que o município do Porto vai adotar nesta transferência de competências. Estou a falar concretamente na ação social. Vamos manter tudo na mesma, ou seja, é mesmo para herdarmos a situação que o Estado Central nos vai dar de falência técnica das instituições que dão as respostas no terreno, é para mudar o modelo de intervenção social que estas instituições fazem, porque também o é preciso fazer. Eu estou de acordo que nós deveríamos conseguir fazer melhor, mas nós não vamos conseguir, sabe? Porque eles não nos deixam mexer em nada. O problema fundamental de todos estes diplomas da descentralização é que eles não nos deixam mexer em nada. Veja bem, o caso da saúde é talvez o caso mais paradigmático. Nós, quando cá chegamos há 8 anos atrás, na altura, com um grande empenho do então vereador Manuel Pizarro, fez-se um levantamento da Carta dos Cuidados Primários da cidade. Isto porque chegamos cá, queriam fechar o Centro de Saúde de Azevedo. E nós não nos conformamos com isso, como se recordam, e fizemos um estudo que levou a várias coisas, entre as quais ao Centro de Saúde de Ramalde, que conhecem, que a Câmara acabou por construir. Qual era a nossa principal preocupação ao ouvir os centros de saúde? Dependendo da localização deles, da mobilidade daquelas populações, da proximidade a hospitais, aquilo que era relevante compreender era em cada centro de saúde, qual era a valência e, por exemplo, qual era o horário. Era isto que se esperava e fazia parte desse estudo. Uma pessoa que está em Azevedo precisa mais de um centro de saúde à noite do que uma pessoa que vive aqui na Trindade. Porque a pessoa que vive aqui na Trindade tem o Hospital de Santo António ao lado. Apenas para dar um exemplo, para simplificarmos. A verdade é que quando olham para o diploma de descentralização na área da saúde, nós não temos nenhuma competência nesta área. Nas valências, nos horários, se precisa de mais médicos, nem sequer os técnicos. É só a nível dos operacionais. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é, ainda por cima, vamos receber um cheque que não dá para pagar aos operacionais e não dá para pagar ao Ajax e a substituição de vidros.